para coroar nosso evento, parabenizando mais uma vez a MIREI, a Together for Peace, e reforçando a parceria com a Universidade Veiga de Almeida e o curso de Relações Internacionais, a gente convida para fechar a noite, né, o professor Silvio Pereira Júnior, que é graduado em Direito e Administração, né, pós-graduado e doutorando em Direito e mestrando em Sistemas, doutorado em Direito e mestrado em Sistemas Alternativos de Resolução de Conflito. A doutora Carla Alcofra, que também é advogada, mestre em mediação e membro da Comissão de Mediação da OAB, e também a professora Naura dos Santos, americano, psicóloga e mediadora judicial sênior do TJRJ. Então, por favor. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a MIREI pelo convite, né, para falar sobre mediação. Sempre que as pessoas me convidam para falar um pouco sobre a mediação de conflitos, eu me disponho sempre, porque eu acredito na mediação. Eu venho trabalhando já há alguns anos com mediação aqui no Brasil, especialmente nos centros judiciários de mediação e conflito de cidadania. A Carla vai falar um pouco sobre a política específica do Tribunal de Justiça do Rio. E eu vou fazer aqui um apanhado sobre a mediação propriamente, até para que a gente possa pensar a aplicação da mediação em diferentes áreas. Nós temos a mediação, seguramente, a mediação judicial, que está bastante consistente, bastante avançada, por conta de que é uma política nacionalmente instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, mas a gente precisa pensar a mediação também fora do Tribunal de Justiça. Então, supondo que nem todos aqui saibam exatamente o que é a mediação de conflitos, eu preparei ali uma meia dúzia de slides, até para fazer um apanhado geral, para depois nós entrarmos aqui em temas específicos, falando também da aplicação da mediação na área condominial, né, que é uma área específica. E eu vou, então, me propor aqui a trocar com vocês algumas ideias, falando de um modo geral sobre a mediação. Nós trabalhamos, e eu, em particular, com a mediação de conflitos, porque o termo mediação, por exemplo, na área escolar, se confunde um pouco com o mediador escolar, que não tem propriamente a função de resolver conflitos dentro da escola, mas promover a adaptação de alunos, a integração de alunos no âmbito escolar. Ele é o mediador. Mas eu sou mediadora de conflitos, então é sobre isso que eu vou tratar aqui. A gente tem algumas definições de mediação de conflitos. Conceitualmente, vocês estão vendo aí no slide, pelo menos algumas referências do André Azevedo e também da Fernanda Tartucci a respeito do que é propriamente a mediação. Então, a gente pode pensar a mediação considerando que todos nós, a nível individual e em termos sociais, todos nós enfrentamos diariamente, cotidianamente, inúmeros conflitos. Hoje o tema aqui da Roads of Peace é para falar da questão da paz. E a mediação vem contribuindo muito para isso. Não é o único método, a única metodologia para se alcançar a harmonização das relações sociais, mas é um importante instrumento. Nós sempre fomos educados, tanto em âmbito escolar como em âmbito familiar, a competirmos para alcançarmos as nossas metas. Quando a mediação vem, ela vem para a gente mudar um pouco esse cenário e modificar a forma como nós abordamos os nossos conflitos cotidianos. Então, com a mediação, a gente pode pensar que nós não vamos mais competir, porque competir leva a um único ganhador. A gente pode pensar que nós podemos colaborar com as pessoas da nossa família, colaborar com os nossos vizinhos, colaborar com as pessoas das nossas organizações onde nós trabalhamos, nos nossos grupos de trabalho e, obviamente, tecnicamente, ajudando também as pessoas a colaborarem entre si, quando se trata de um conflito específico.
Nesse sentido, quando o conflito é abordado de uma forma colaborativa, quer no âmbito específico ou no âmbito mais amplo, o que há é o fortalecimento das relações sociais. Então, os vínculos, quando se trata, por exemplo, de família, os vínculos se fortalecem. Quando se trata de uma comunidade, os vínculos sociais se fortalecem. Então, é isso que se busca. E, no cenário atual, político, econômico, financeiro, cultural, educacional, a gente pode pensar que isso é crucial. Primeiramente, quero agradecer a Mirré pelo convite e me senti honrada, porque a Naura foi minha professora, hoje é minha colega e minha amiga. E o Silvio, meu colega de profissão, fazemos parte lá da comissão da OAB, dos mediadores. Então, estou assim, me sentindo muito feliz. Bom, aqui eu poderia ficar a noite inteira conversando com vocês para falar sobre o advogado na mediação e outras coisas mais, mas o Silvio vai falar uma área específica. Eu vou falar do desenvolvimento que a gente vem fazendo no tribunal. Desde o ano de 2010, teve um movimento pelo Conselho Nacional de Justiça de busca um novo acesso à justiça para a sociedade. Então, eles buscaram um modelo que acontece nos Estados Unidos e inseriram na nossa legislação. Então, a partir daí, surgiram os métodos consensuais inseridos na nossa lei, começando pela Resolução 125 de 2010, onde criou todos os núcleos permanentes de métodos consensuais dos tribunais de justiça de todo o país. Então, a partir daí, que começou a se desenvolver a política pública. Com isso, a gente vem tendo mediações e conciliações dentro do tribunal. Com o advindo da Lei 13.140 de 2015 e do novo CPC, que veio de conhecimento dos advogados e da sociedade também, todos os operadores de direito, os métodos consensuais, que onde deveriam ser escolhidos por todos nós, antes de judicializar uma ação. Mas isso tudo, esse movimento todo foi feito para a não judicialização em busca da pacificação social. Isso que o Conselho Nacional de Justiça pensou, na hora, você me corrija se eu estiver errada. Que ela foi minha professora, então ela está aqui para puxar minha orelha. Boa noite. Eu também quero agradecer o convite da Meirelles. É um prazer estar aqui participando do Fórum da Paz, acompanhado da minha professora também, ela também foi minha professora, da Carla, minha colega, e de outros colegas. Eu estou aqui representando a OAB da Barra, o convite foi feito à Comissão de Mediação da OAB da Barra, e eu vou tentar dar uma explicação mais específica da mediação extrajudicial, trazendo como exemplo concreto a mediação condominial. Vou ser rápido aqui, para que a gente possa partir para as dúvidas. Então, a mediação, ela tem essa definição, inclusive está no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação. Considera-se mediação atividade técnica exercida por terceiro imparcial, diferente dos Estados Unidos, que é neutro, aqui no Brasil é imparcial, sem poder decisório, que é escolhido ou aceito pelas partes e auxilia a uma solução consensual. É aplicável no Brasil em relação aos chamados direitos disponíveis, ou que admitem transação. Uma dúvida, que até uma colega nossa estava perguntando, o que seria um direito indisponível que admite transação? Um exemplo, os alimentos. Então, o menor não pode abrir mão dos alimentos. A mãe não pode chegar assim, eu não quero que o pai pague alimentos. Isso é um direito indisponível, mas ele é transacionável. Eu posso negociar de que maneira aquele direito que não pode ser negociável, não pode ser aberto mão, vai ser pago à criança. Então, esse é um exemplo que o Código diz de um direito indisponível em que você pode negociar e o mediador trabalha nessa negociação. Vamos para a parte específica, um condomínio. O condomínio é um condomínio edilício onde tem várias pessoas que moram juntos e ele trabalha uma área específica da mediação. Até a Meirelles teve uma dúvida sobre o consumidor, O código nosso, ele dá um direcionamento para o que deve ir para a conciliação e o que deve ir para a mediação. Então, relações estanques, ou seja, que terminado aquele conflito, as pessoas não vão mais se ver. Por exemplo, você compra uma geladeira, a geladeira deu problema. Eu não vou na Casas Bahia mais se eu não quiser. Agora, isso seria tratado pela mediação. Relações em que são... pela conciliação. São relações em que você não precisa continuar. E a mediação, não. São relações continuadas.
Então, mediação de família, condomínio. Então, aquele seu vizinho vai ser seu vizinho durante muito tempo, talvez pela vida toda. Então, é o melhor método para se tratar um conflito num condomínio é a mediação. Então, eu coloquei, promover a cultura de paz condominial. Então, isso é realmente o maior objetivo da mediação condominial, promover a paz. Então, a gente nota que num condomínio, como a gente começou a trabalhar nessa área, é um inferno quando dois vizinhos não se toleram, não se aceitam, ou o vizinho de cima ou de baixo ou do lado. Então, realmente o objetivo maior da mediação é levar aquelas pessoas que residem naquele condomínio à paz, à pacificação social. Esses conflitos existem entre condôminos e a administração do condomínio, entre condômino e o síndico, por exemplo, e entre condôminos e terceiros, por exemplo, prestadores de serviço, que vão fazer entregas, etc, etc. Como é que a gente procede, em princípio, na mediação condominial? A gente tenta colocar uma cláusula compromissória dentro da agenda, dentro da norma do condomínio, para que obrigue todo conflito a ser levado à mediação. Mas, às vezes, a gente não consegue isso, porque para que você consiga colocar essa cláusula compromissória dentro do estatuto, dentro das normas do condomínio, você precisa de uma maioria geral, que todos os condôminos aceitem isso. E isso, às vezes, é muito difícil, principalmente para condomínios já colocados no mercado. Os novos, muitos já estão surgindo e colocando e fazendo sua assembleia e colocando essa cláusula no condomínio. Eles fogem do judiciário e privilegiam a mediação. Mas, se você não consegue colocar essa cláusula compromissória, você pode continuar trabalhando a mediação dentro do condomínio. Entendeu? Não exime a cláusula compromissória que a mediação haja. Então, ou seja, o síndico ou a administração pode contratar uma câmara ou mediadores para trabalhar em conjunto com o síndico, visando essa pacificação social. A mediação, como foi falado pela Naura, e corroborado aqui, ela é uma mudança de cultura. Entendeu? Esse fórum, né, Cultura pela Paz, é o que a gente diz. A mediação ela só vai avançar aqui no Brasil quando houver uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, de qualquer coisa que lhe aconteça hoje em dia, eu vou lhe processar, tem que mudar. Qualquer coisa que aconteça, vamos conversar. As grandes vantagens da mediação condominial, num grande aspecto da mediação extrajudicial, seria a economia, tanto de tempo como de dinheiro, é muito mais rápida, muito mais barata. A rapidez na solução dos conflitos, como foi perguntado o prazo aqui, pelo Código, a mediação deveria se extinguir a judicial num prazo máximo de 60 dias. Mas o Código diz também que as partes podem acordar e continuar por mais tempo, se houver consenso entre elas. A gente fala do impacto positivo, né? Do ganha-ganha, de você, porque a sentença judicial, um vai ganhar, um vai perder. Com certeza, o que perder vai ficar triste. E se os dois entrarem em consenso, os dois podem sair satisfeitos. O que a gente pode fazer com os conflitos de condomínio? A gente também trabalha prevenção. Então, os mediadores podem oferecer palestras aos condôminos durante as reuniões de condomínio, podem oferecer os seus serviços aos síndicos, podem trabalhar a comunicação não violenta. Então, a gente não precisa agir como mediador nas relações de condomínio apenas com o conflito instalado. Nós podemos oferecer ao condomínio a prevenção do conflito. Então, aqui está projetado o Código de Ética da OAB. Esse artigo ele foi modificado em 2015, justamente quando surgiu o Código e a Lei de Mediação. Então, vocês podem ver que esse artigo colocou bem claro que é dever do advogado estimular a conciliação entre os litigantes. Infelizmente, nem todos os colegas fazem isso, mas está no Código de Ética. E isso é uma mudança que ocorreu em 2015, ou seja, privilegiando a conciliação. Então, eu queria muito agradecer, foi uma aula. Quero muito agradecer pessoas que vieram dos seus trabalhos para falar de paz, para falar de cultura de paz, para falar de formatos
né, de como alcançar essa paz, e a universidade está aberta, nós estamos abertos, né? Obrigada, Mireia, obrigada Together for Peace, obrigada a toda a equipe. Cara, é uma equipe maravilhosa, de pessoas amáveis, né? E, sabe, o evento está sendo filmado desde cedo, desde 8 da manhã, de manhã cedo essa máquina já estava montada, antes das 7 da manhã eu tinha as luzes sendo colocadas aqui, né? Então, teve chuva de manhã, teve atoleiro, né? Teve falta de luz, e a gente conseguiu. Está aqui o evento está terminando, a gente tem registros maravilhosos, a gente quer encerrar parabenizando essa mesa absolutamente consciente, quer dizer, a justiça, né? Nas mãos certas, do formato certo. Eu sou muito leiga para falar disso, são termos que eu não conheço, mas é de todo o coração que eu abro as portas da Veiga de Almeida, do curso de RI. Tenho certeza que todos os cursos receberiam todos vocês para falar desse tema a qualquer momento.